Abra comigo em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 37. Essa semana tem os nossos DCCs, vai ser bom, hein? Pensa numa palavra gostosa para a gente estudar nos nossos discipulados essa semana. Então, de forma intencional, nós vamos ministrar um pouquinho sobre a importância da igreja em nossos dias. Então, se você não gosta de congregar, hoje você vai gostar. Se você não gosta de igreja, hoje você vai passar a gostar. Amém? E se você acha que Cristo não ama a igreja, Ele a ama demais. E você vai entender um pouquinho sobre a luz das Escrituras, qual que é o papel da igreja nesse tempo. Amém? Todos acharam? João capítulo 3. Vocês estão acordados, né? Vocês estão aí. Atos capítulo 2, versículo 37. Só para você entender, Atos capítulo 2 é um dos textos mais importantes da história da igreja, porque você vê aqui a descida do Espírito sobre a igreja, o pontapé inicial da igreja debaixo da dispensação do Espírito, da graça de Deus. Você vê sobre os dons, as manifestações de Deus aqui. Também você vê do versículo 14 até o versículo de número 36, um dos maiores discursos que Pedro já teve o privilégio de dar para a igreja, uma das maiores pregações das Escrituras, é o discurso de Pedro, onde só numa pregação 3.000 pessoas se converteram. Glorioso, né? E posterior a isso, a gente vai ver como que essas pessoas se portaram no tocante à congregação, a congregar e a igreja de Cristo. E diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Ou seja, a pregação de Pedro foi tão profunda que o coração deles entraram em grande quebrantamento, e a pergunta deles foi: o que faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero, parando, já eu vou continuar a leitura, mas a primeira pregação de Jesus, irmãos, foi Jesus pregando assim. A primeira menção de Jesus pregando foi ele dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira. E você vê que o discurso de Pedro, do versículo 14 até o versículo 36, ele é baseado justamente no arrependimento. Pedro foi tão profundo no discurso que no versículo 36, se você voltar um pouquinho, ele fala assim: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, que vocês crucificaram. Então Pedro falou de forma muito forte: vocês são o culpado, porque vocês os crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui você vê, quando o povo vai até Pedro, a primeira pergunta, ou melhor, a primeira resposta que ele dá depois de uma expressão daquele povo de querer entender, de uma expressão de arrependimento, mesmo sem entender, porque a pergunta era: o que faremos? Não sabemos o que fazer. Nos diz o pregador: o que eu faço depois de tudo que eu ouvi? Ele fala: arrependei-vos. Na versão mais atual dos crentes mais modernos é: vem para a igreja, porque ele tem uma bênção gloriosa para você. Vem para a igreja porque ele vai te dar um casamento assim espetacular.
Vem para a igreja porque você nunca mais terá problemas. Organizações Tabajara, né? Os seus problemas acabaram. Os seus problemas acabaram. Essa é a proposta. Por que você vê muitos cristãos que eles não são firmes em Cristo? Porque quando eles veem a proposta que os trazem, são falsas propostas de uma vida completamente 100% maravilhosa e boa. O evangelho é arrependei-vos. Olha o que Pedro fala. Quem está me acompanhando aqui? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Se ali tivesse alguém que entregava a cesta básica porque era bonzinho, se dava dinheiro para os outros porque é bonzinho, se fazia ações gloriosas no meio da comunidade porque era muito bonzinho, então porque quer ganhar um terreno no céu. Ele está dizendo assim: achegai-vos com arrependimento diante dele, para que os vossos pecados... Não, mas eu não faço nada, eu não faço mal nenhum, eu só fico na minha casa de boa, tranquilo, não firo ninguém, não falo mal de ninguém, não fumo, não bebo, não uso droga, não faço nada. Ele fala assim: não interessa, se nesse meio aqui tem pessoas que fazem coisas boas, se arrependa, seja batizado, porque aí sim os seus pecados serão remidos e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pedro não queria saber se ali no meio tinha escriba, fariseu, doutor da lei, não interessa. Quer Jesus, quer entrar no céu, tem que se arrepender. Você não compra um pedaço de terra no céu dando cesta básica, não, irmão. Amém? Aí ele fala assim: porque esta promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos aqueles que ainda estão longe, e para quantos o Senhor Deus chamar. Ou seja, tem que passar por esse lugar. Esse é o caminho para ser salvo. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso o Senhor acrescentava-lhe o Senhor dia após dia os que iam sendo salvos. Irmãos, aqui você percebe qual é a importância da igreja. E trazendo para os nossos dias, eu quero trazer para você qual que é a importância da igreja em nossos dias. Entende? A importância que a igreja tem. Preste atenção. Depois que esses homens foram batizados, essas pessoas foram batizadas, elas caminharam sobre 4 princípios básicos que nós podemos dizer que ali é uma verdadeira igreja. A Bíblia diz assim que eles, de todo o coração, eu gosto da versão NVT, que ele fala assim, ó, meu Deus, eu coloquei aqui, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. São 4 fundamentos básicos para a gente dizer: não, eu pertenço à igreja. Entende? Eu não quero tratar se você é a igreja, porque você não é a igreja sozinho. Você não é a igreja sozinho. Nós somos igreja no coletivo. A visão de Deus de sermos a eclésia é o coletivo, não é sozinho. E aqui tem 4 fundamentos. Se você não estiver enquadrado, no mínimo nesses 4 fundamentos, você não pertence à igreja de Cristo.
primeiro dele é ter um coração dedicado ao ensino dos apóstolos. Segundo, a comunhão, congregar. Terceiro, partir do pão, fala da comunhão da ceia. Fala da comunhão da ceia. E quarto, fala da oração. Só participa da vida de oração da igreja quem é igreja. O termômetro da igreja não é o culto de domingo. O termômetro da igreja é o culto de oração na semana. Você sai do trabalho para cá com a bolsa, fala para o esposo, hoje eu vou, você fica em casa, fica com o menino, que amanhã você... E assim você vai revezando, porque a gente precisa orar, para a gente sustentar a nossa casa. Se você... Irmão, e eu não estou falando só da igreja traída, eu estou falando da igreja geral do corpo de Cristo. Domingo passado, nós falamos aqui sobre a igreja, a comunhão do corpo de Cristo, e como o número de pessoas que acreditam que consegue servir a Deus distante de uma igreja, sentado no seu sofá de casa, tendo condição de congregar, mas não querem congregar porque foram frustrados por um pastor, foram frustrados em uma igreja, enfim, N motivos. Isso aumentou o número de pessoas desigrejadas. Eles não abandonaram a fé, mas eles simplesmente não querem nenhum tipo de contato com a igreja. Alguns deles odeiam a igreja. E eu vou te falar uma coisa: se você ama Cristo e você odeia a igreja, é a prova de que você não ama Jesus. Porque Jesus ama a igreja. Jesus ama a igreja. Ele morreu por ela. E como que eu posso dizer? Se você não me interpretar mal, a aposta de Jesus nessa terra. Jesus não aposta, né? Mas só para você entender. O maior empenho de Jesus nessa terra é através da igreja. Não é uma instituição religiosa. Não é um centro carismático. Não é. É a igreja. É a igreja dele. A igreja carrega toda a autoridade de Cristo nessa terra. Toda. A igreja visível é o que você está vendo aqui. É onde você encontrará o reino de Cristo na terra. E desprezar o reino é justamente desprezar o rei. Se você despreza a igreja, você está desprezando Jesus. Entende? A igreja é o local da autoridade de Cristo nessa terra. Essa igreja local, as demais igrejas locais, em um bairro, em uma comunidade, é a autoridade que o próprio Jesus constituiu para afirmar, grave isso, e para dar forma oficialmente na minha vida e na sua vida cristã. Para entender melhor, você nunca será aperfeiçoado na medida que Deus quer, se você vive longe da comunidade dele. Porque não adianta, eu sozinho eu me santifico. Porque se você é bom para passar 5 horas dentro de um quarto, orando em línguas, mas se quando você sai daquele quarto, você não segura a língua, no meio da comunidade, no meio dos irmãos, o seu evangelho é fraco. Ele não é o evangelho de Cristo. Por isso que se você entrega sua vida a Jesus, além de você entrar em aliança com Ele, você também entra em aliança com o corpo dele, com o povo dele. Ou então, se você não tem aliança com o corpo dele, é comprometida a sua aliança com ele, porque Cristo é o cabeça do corpo. Se você realmente ama Jesus, certamente você deve amar a igreja dele. Quantos estão aqui estão ouvindo isso? É impossível você ter uma aliança com Cristo e não ter uma aliança com o corpo. E isso, a prova da sua aliança, é a sua dedicação ao ensino do apostolado daquela casa. É a dedicação, a comunhão, ao esforço que você tem de ter uma comunhão. É o partir do pão que você tem naquela comunidade. É você envolvido na vida de oração daquela igreja, daquela comunidade.
Agora, vamos entrar mais fundo aqui, para você pensar bem. E hoje você sai igual o povo saiu. Meu Deus do céu, ou você sai com raiva de mim, ou você sai dizendo assim, ei pastor, o que eu faço depois disso? O grande problema é que as pessoas têm uma mentalidade de se associar a uma igreja, assim como elas se associam a um partido político, ou se associam a um clube. Então vira um sócio torcedor. Tem corintiano aqui, sócio torcedor do Corinthians? Senhor, cadê? Ah, graças a Deus. Essa igreja é santa, não tem corintiano. Cadê os corintianos? Levanta a mão assim devagarinho. Misericórdia. Então as pessoas pensam que congregar em uma igreja é a mesma coisa de você se associar a um clube, a um time, de você se tornar sócio, torcedor. E eu vou te falar, daí não é verdade. Está fora. Você não se associa em igreja. Você não se filia com igreja. A igreja de Cristo, tem uma frase que eu vi de um livro muito bom, que ele fala assim, os cristãos não se associam às igrejas, eles se submetem a elas. Sim. Pastor, mas calma aí, a gente precisa pensar seriamente sobre isso. Porque eu vim de uma igreja, é sempre aqueles, eu vim de uma igreja, que lá acontecia isso e isso, pastor fazia isso e isso. Sabe, mandava na minha vida, fazia aquilo, e daí não é daí você não pode se submeter a uma autoridade que transgride os princípios de Deus. Pastor, como que eu faço então? O que eu faço? Vai ler Bíblia. Quem lê Bíblia não se submete a isso. Quem não lê, não tem o que fazer, não tem conhecimento. É simples. Você não precisa nem de um pastor para entender isso. Quando eu comecei a descobrir coisas da Bíblia, eu falei, meu Deus, ninguém me falou mais nada. Eu comecei a falar, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Porque as escrituras estão nas suas mãos. Ah, mas pastor, me ajuda. O que eu faço? Irmão, vai ler as escrituras, automaticamente vai gerar no seu espírito um posicionamento, não rebeldia. Mas agora preste atenção, a submissão, desde que aquela igreja ande nos padrões das escrituras, desde que aquela casa obedece a palavra de Deus, andem dentro da linha que Cristo tem para aquele lugar, para aquela casa, dentro da palavra. Por isso que os cristãos, eles não se associam à igreja como se ele estivesse se associando a um partido político. Amém? Eles se submetem a ela. Porque preste atenção, as pessoas gostam do que a igreja oferece, irmão. As pessoas gostam do que a igreja oferece. Mas quando você aumenta o nível de aliança, fala assim, vamos se tornar membro desse corpo, parte dessa família, sabe o que acontece? Não, eu corro. Porque eu quero o que a igreja tem para me dar, mas eu não quero ter aliança com ela, eu não quero me submeter a ela. Por isso que muitos crentes estão perambulando por aí, irmão. Porque eles colocaram na cabeça que é possível desenvolver uma vida cristã sem estar submetido à palavra, à igreja. Escuta, muitos estão de galho em galho, porque eles acreditaram que é possível viver uma vida cristã sem estar submetido a uma igreja. E eu garanto para você, não é possível. Não, por isso que o número dos desigrejados de 2010 até 2024 dobrou. De 8 milhões de pessoas subiu para 20 e poucos milhões, ou melhor, 16 milhões de pessoas. Por quê? Porque eles acreditam nisso. E eu vou te falar, é completamente impossível. A vida da igreja, escuta isso, grava isso. A vida da igreja é o melhor lugar para nos aperfeiçoar e nos moldar. Projeta para mim Provérbios capítulo 27, versículo 17. Lê aqui comigo, 1, 2, 3, vai. Isso é a igreja. Não quer ser afiado? Some, se esconde.
é melhor ficar sentado no sofá de casa assistindo o culto. Isso eu não estou falando para quem está impossibilitado de congregar, amém? Apesar que tem algumas regras básicas da impossibilidade de servir e de congregar numa igreja. Primeiro, doença. Mas sempre do lado da sua casa vai ter uma igreja de Deus. Sempre. Pô, grava aí, do lado direito tem um bar. Ou do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo tem um bar e do lado direito tem uma igreja. Então, ferro a ferro se afirmam. É na comunidade. É no meio da igreja. Falou mal de mim, passou por mim e não me deu a paz. Então a paz do Senhor, irmão. Aí dá a paz, irmão, não responde, não tem a paz volta para mim e fica essas coisinhas. Até amadurecer, vai aprendendo, vai amadurecendo no corpo. Mas é pedra ralando pedra, irmão. Por que as construções, por que a Bíblia fala, Pedro fala que nós somos pedras, né? Pedras de edificação. E as construções lá em Israel não eram feitas de tijolos. Eram feitas de pedras. Pedras deformadas. Porque para ela se encaixar ali naquele buraco, ele tem que pegar uma talhadeira, só para você entender, não é bem uma talhadeira, mas tem que pegar e ó, tac. Mas dói, pastor, dói. Mas para você se encaixar aqui vai ter que doer um pouquinho. É a igreja. Eu posso sair da igreja, porque lá na igreja tem muita gente que você sabe, né? É igreja. Igreja. Cheio de gente ruim tentando se converter e melhorar. Amém? Na versão NTLH fala assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. É fácil, muitas pessoas querem os benefícios de um relacionamento. Por que muitas pessoas querem ter relações sexuais fora do casamento, mas não querem casar? Ela quer o benefício do casamento, mas ela não quer o compromisso do casamento. Porque o sexo é o benefício que o casamento traz. Mas só que por trás daquilo tem o compromisso. Muitos não querem. Não querem. Nas amizades, muitas pessoas querem o benefício da amizade, mas não quer compromisso. Na hora que tiver que pular fora, eu pulo, porque eu não quero ninguém me segurando. No ambiente de igreja, irmãos, é a mesma coisa. Na igreja é a mesma coisa. Irmão, Cristo nos governa com o propósito de nos salvar. E nos salva com o propósito de nos governar. O propósito de Cristo é governar a nossa vida. Não, Ele é o meu Salvador. Antes de ser o teu Salvador, Ele tem que ser o teu Senhor. Salvador, Ele é de todos, mas Senhor não é de todos. Ele só é Senhor daqueles que se submetem à sua vontade e andam conforme o seu querer. Quantos estão entendendo aqui? As pessoas tratam a igreja como se fosse um clube, irmão. Elas tratam a igreja como se fosse um clube. Elas adotaram uma cultura de consumismo. E a igreja ocidental é assim. A igreja ocidental é assim. Ela adota uma cultura de consumismo. E elas vão simplesmente à igreja quando elas estão precisando de algo. E essa cultura de consumismo sempre se aproveita da generosidade dos outros. Sempre. Esse é um problema muito grande em nosso tempo. Principalmente quando se traz para essa cultura ocidental. E tratando agora justamente de um lugar onde nós vivemos como São Paulo. Onde igreja para muitas pessoas só funciona no domingo. Porque muitos estudam, muitos trabalham. E até de forma, a gente não, pelo amor de Deus, não estou dizendo contra ao seu trabalho, ao seu estudo, a sua dedicação que você tem durante a semana no seu ganha-pão. Pelo amor de Deus, não estou dizendo para você largar a sua faculdade, largar o seu trabalho e você vir aqui para a igreja. Não estou falando isso.
Porque nem eu estou aqui todos os dias. Nem eu. Mas agora todos os dias eu preciso estar com Cristo. E o problema é que muitas pessoas só se sentem crente quando ela vem no domingo para a igreja. E na verdade, a Bíblia fica lá na estante a semana inteira e só pega na Bíblia quando vem para a igreja no domingo e olhe lá. É sobre isso que eu estou falando. Nós precisamos parar e rever o nosso cristianismo. Porque isso daí está errado, irmão. Então, se você se diz membro de uma igreja, eu não vou falar nem da igreja no contexto coletivo da igreja de Cristo, eu vou falar de uma igreja específica, atraídos para o reino, presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, enfim, seja qual for. Se você se diz membro de uma igreja, mas você não tem parte na construção dela, você está negligenciando a palavra de Deus. A construção de uma igreja se dá desde sua contribuição financeira, sua contribuição servindo aquele lugar, sua dedicação na edificação de vidas, sua dedicação em contribuir com o crescimento daquela igreja. Se você congrega em uma igreja, o seu papel é contribuir dentro dessas esferas que nós acabamos de falar. Essa semana eu vi um pastor falando, eu não ia nem falar sobre isso, mas é legal isso. Ele fala que essa mentalidade, a pessoa que congrega numa igreja, mas ela não dizima naquela igreja, a mentalidade dela é só de consumo, se aproveitando daquele que serve, que dá a sua vida, que entrega a sua vida, os seus recursos para que a igreja funcione com ar-condicionado, com som, com limpeza, com banheiro cheiroso, com estrutura, enfim, com tudo aquilo que o dinheiro proporciona para a igreja. A partir do momento que a minha participação não está relevante naquele lugar com respeito à minha contribuição de dízimo, à minha aliança financeira, eu me torno um aproveitador da generosidade dos outros. Alô? Vou falar igual o pastor Roberto. Alô? Tem alguém aqui? Estão sozinhos? Já tem alguém assistindo aí? Pelo menos alguém dá um glória aí. Por que isso, irmãos? Eu vou te falar. Olhe para mim. Mentalidade só de consumir. Mentalidade de consumir. De nunca ser um provedor. De sempre ser provido. De sempre ser provido, mas sempre vivendo em falta. Porque não tem a mentalidade de prover e de abençoar. Mas a mentalidade é só de consumo, só de me dar. Me dá. E igreja, às vezes a gente se enquadra nesse mesmo lugar. As pessoas estão vendo a igreja justamente como um clube, como um lugar para se ir em um final de semana. O que é a igreja? Grave isso agora. A igreja ela é uma embaixada de Deus nessa terra. Grave isso. A igreja, ela não é o reino. Amém? A igreja, ela não é o reino. Ela é um posto, eu gostei disso, ela é um posto avançado, ou então uma embaixada do reino de Deus naquela terra. O que é uma embaixada? É uma instituição que representa uma nação dentro de outra nação. Certo? Ela declara os interesses do país de origem em relação ao país anfitrião e protege os cidadãos da nação de origem que moram naquela cidade, naquela nação anfitriã. Então assim, se você for ali na Chácara Santo Antônio, ali tem a embaixada americana, certo? Então tudo que você precisa resolver no tocante à sua cidadania americana, você não tem que pegar o avião e viajar lá para as Américas. Você simplesmente vai ali na Chácara Santo Antônio, que dentro daquele recinto, da porta para dentro, ali é os Estados Unidos. Ali é a embaixada. Ali, ele te legitima como um cidadão americano. Você mora aqui, só que você é americano. O que te dá a legitimidade de que você é um cidadão americano é quando você vai, irmão, venceu. Só que você vai naquele lugar e fala assim, ó, tá aqui os meus documentos, eu preciso renovar, para que esse país anfitrião, Brasil, me reconheça como um cidadão americano. Então tá bom, nós temos esse direito, essa autoridade. Pac! Você é cidadão americano. Isso é o que a embaixada tem poder de fazer. O que é a igreja?
A igreja é uma embaixada do reino aqui. Nesse mundo, peregrinos. Nós somos como peregrinos em terras estranhas. Por isso, todas as vezes que você agarra para si e se enche de tudo aquilo que a terra tem para te oferecer, você está negando a sua cidadania celestial. Amém? Aí eu vou pegar agora, vou até beber água, que isso daqui é bom. Algumas frases que eu vi um pastor colocando na internet, não sei se foi ontem ou se foi hoje. E ele fala assim: os cristãos acham normal participar de uma igreja indefinidamente sem ser membro dela. Os cristãos acham que ser batizado independente de se tornar membros. E muita gente faz isso. Os cristãos tomam a ceia do Senhor sem ser membros de uma igreja. Os cristãos veem a ceia do Senhor como uma experiência individual e mística para cristãos, e não como uma atividade para membros de uma igreja que estão ligados a um corpo vivo. Os cristãos não integram a vida os cristãos não integram a vida de segunda a sábado com a vida dos outros santos. Os cristãos presumem que podem criar o hábito de se ausentar das reuniões da igreja alguns domingos, por meses e até por mais meses. Os cristãos tomam a maior parte das decisões, daqui eu achei incrível. Eles tomam a maior parte das decisões da vida, mudança, aceitação de uma promoção, a escolha de um cônjuge e etc., sem considerar os efeitos dessas decisões no relacionamento com a família da igreja, ou sem consultar o discernimento dos pastores e de outros membros. Os cristãos compram casas ou alugam apartamento tendo pouca consideração pelo quanto fatores como distância e custo afetarão sua capacidade de servir a sua igreja. Os cristãos, eles não se dão conta de que são parte responsáveis tanto pela saúde espiritual como pelo sustento físico dos membros da igreja, mesmo aqueles que eles nem conhecem. Quando alguém chora, chora por si mesmo, e quando alguém se alegra por si mesmo. O que tem acontecido, irmão? O que tem acontecido? Que a vida igreja, para eles, se tornou só mais uma aventura. Eu não estou puxando sardinha, eu queria que você entendesse. Eu não estou puxando sardinha para que você venha à igreja de segunda a segunda. Mas eu estou dizendo que eu conheço muitas pessoas que estão se perdendo porque elas querem levar a vida do jeito que elas acham que devem ser levadas, aquém da igreja, aquém da congregação, distante, desvinculado, sem participar, sem congregar, sem servir, sem estar aliançado com aquele lugar. Eu lembro, irmão, que quando eu me converti há mais de 15, 16 anos atrás, essa pessoa tinha um nome. Era desviou. Era assim, naquele tempo, faltou 4 domingos, já dava o carimbo. Pum, esse daqui está desviado. Passa a bola. Já era. Às vezes tem pessoas que chegam na gente depois de 6, 8 meses ou mais, sem congregar com a gente aqui. Chega na gente e fala: sabia que eu congrego aqui? Dá vontade de falar assim: não sei, não sabo. Não sabo disso não. Não estou sabendo disso não. Por quê? Porque ela não se envolve com a igreja, mas ela se sente pertencente àquele lugar, sem contribuir de forma alguma. Não estou falando de contribuição só financeira não. Sem contribuir de forma nenhuma com aquela congregação. Por quê? Se instalou na cabeça dela de que isso é possível. Mas essa pessoa não lê Bíblia. Se ela lesse Bíblia, ela estaria aqui, perseverando na doutrina
dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse povo se converteu. E eles se enquadraram dentro desses princípios. Pastor, o que tem levado a igreja, as pessoas a esse lugar? Você quer saber? Eu sei que você quer saber. Você não está com coragem de abrir a boca, mas você quer. É justamente o fato das pessoas acharem que elas são capazes de conduzir a própria vida do jeito que elas querem. Elas acreditam nisso. Não nos submetemos a uma igreja local porque eu não quero compromisso. Eu não quero pastor me ligando, líder me ligando, perguntando por que eu não fui no culto. Eu quero ir quando eu quiser. Quando eu quiser eu vou, quando eu não quiser eu não quero que ninguém me mande mensagem. Eu não quero compromisso. Só que quando ela se perde, a primeira coisa que ela fala para a fofoca dela lá fora é: a igreja não vem ninguém atrás de mim. Mentira. A maioria das igrejas que eu conheço, ela faz um papel fundamental quando a pessoa se afasta. Elas tentam acessar a vida daquela pessoa. A primeira coisa que a pessoa faz, ela se torna inacessível. Não responde mensagens do WhatsApp. Ela se isola, ela não quer ninguém enchendo, desculpa a palavra, enchendo o saco dela. Não quero compromisso. Agora perceba que toda pessoa que foge de relacionamentos é porque ela é insubmissa. Todo relacionamento te trará submissão. Todo. Se você quer ter um amigo, lembre-se que em algum momento você vai ter que ser submissa àquela amizade. Em algum momento seu amigo vai te fazer algo, vai te falar algo que você não concorda. E embora em alguns momentos o amigo sempre fala a verdade para o seu outro amigo, mas em alguns momentos ele tem que engolir 1, 2, 3, quantos sapos for necessário para respeitar o seu amigo. Desde que aquele posicionamento não fira a construção do relacionamento e não fira os princípios de Deus, engole. Mas só que o que tem acontecido? Essa fuga dos relacionamentos nada mais é a expressão de alguém rebelde que não quer se submeter a nada. Vamos lá, irmãos. Aguenta aí. Eu já fiz evangelismo de rua, muita gente aqui já fez comigo, nós já fomos juntos. Grande parte dos nossos amigos que crescemos juntos já fomos para a praça, entregar marmita, fazer evangelismo. Já tiramos uns 2, 3 rapazes da rua, mobiliamos a casa, demos uma casa, pagamos 6 meses de aluguel, arrumamos trabalho, falou assim: agora te introduzimos novamente na comunidade, mas não dá. Por quê? Eu vou ter que pagar aluguel, eu vou ter que trabalhar para pagar a conta, eu vou ter que trabalhar para comer, vou ter que trabalhar para pagar a conta de luz. Não, obrigado, lá na rua tem quem me dê comida e eu não preciso pagar nada. Isso daqui é o que eles falam, por experiência própria, irmãos. Uma vez eu cheguei num rapaz assim na calçada, falei: faz quanto tempo que você mora na rua? Ele: eu não moro na rua não, se eu morasse na rua eu já tinha sido atropelado, eu moro aqui na calçada. Eu tava dando pão para ele assim, quase que eu falei: não, não vou dar não, vai morrer de fome. Falei: então, toma esse pão. Mas por que isso? Independência, não quero compromisso com nada, não quero ninguém me ligando, não quero família me cobrando, não quero esposa me cobrando, não quero filho me cobrando. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu achar que eu devo viver. Isso está fora do princípio de Deus. Isso é um espírito de rebeldia que se alojou no coração daquela pessoa. Eu não quero prestar conta para ninguém, não quero estar submisso a ninguém. A maioria dessas pessoas, elas são escravas de si mesmas, dos seus próprios desejos. Os seus desejos são incontroláveis. Elas não se submetem a um pastoreio, não se submetem a uma aliança matrimonial, não se submetem a um relacionamento de amizade, mas ela é escrava do seu desejo de pecado, escravo dos seus anseios e dos seus desejos pecaminosos. Mas ela acha que ela domina aquilo. Elas vivem impulsos pecaminosos terríveis, a ponto de sucumbir na sua vida com Deus. Porque elas só querem agradar a si mesmas. A vida delas gira em torno disso.
Amém? Se você conhece alguém que fala assim, eu não preciso de igreja para ser salvo, você acabou de detectar uma pessoa doente espiritual, fora do corpo, que está morrendo, que se não já estiver morto espiritualmente. Eu não preciso de pastor. Se você já falou isso, se arrependa, enquanto é tempo. Se você já falou assim, ó, meu negócio é com Deus, não é com o homem. Essa daqui, meu negócio é com Deus, meu negócio não é com o homem, não. Se você falou isso daí, é uma grande prova de que espiritualmente você está enfermo, precisando ser curado. Não quero papo com ninguém. Ouça a palavra, acaba o culto, eu vou embora e ponto final. Não quero mais nada, não quero papo com igreja, com ninguém. Você está doente, você precisa de cura. Ou seja, você vem, usa a igreja para o seu próprio prazer e vai. E assim você vive há anos. E assim você vive há anos. Olha para você e fala assim, irmão, pegou, irmão? Pegou? Posso continuar? Fala de novo, Fábio. Eu vou continuar. Qual o propósito da igreja em nossos dias? Irmãos, essa mensagem é preparando seu coração para os próximos dias, hein? Esse é te salvando dessa geração perversa. É o que Cristo falou. O que ele disse? O Cristo não... O Pedrão, amigo de Jesus. Salvai-vos dessa geração. Vai piorar. Vai piorar. O caldo vai engrossar. Então, é te treinando, te preparando. Não vai de oba-oba não, irmão, de revelação. Ei, pastor revelou meu CPF. Mas para que eu quero que revele o meu CPF se eu tenho? Está aqui, 405-002, eu tenho. Para quê? Dá uma Bíblia na mão de um crente desse para você ver. Pega poeira. Pega poeira, irmão. Mas vamos lá, qual o propósito da igreja em nossos dias? Efésios capítulo 4, abra comigo. Efésios capítulo 4. A partir do versículo de número 1, vai. A leitura que você vai ter do que Paulo está dizendo em Efésios 4 é para que você entenda de que você não é filiado a uma igreja, assim como você é filiado a um partido político. Entenda isso. Você vai entender o que é ser igreja aqui. Amém? Versículo 1. Rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, porque ele estava preso, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão. Olha para o seu irmão e fala, irmão, seja humilde. Olha para mim e fala assim, pastor, seja humilde. Olha para o seu irmão e fala assim, irmãozinho, seja humilde. Fala para ele, fala assim, seja manso. Que braveza é essa? Fala, que braveza é essa? Não pode ver carro parando na frente que quer atropelar. Eita, me ajuda, Jesus. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. As pessoas acham que suportar é dizer assim, meu Deus, tem que aguentar esse Renato. Não, daí não é suportar. Suportar é dar suporte. Simples. Mas não é dar suporte porque tem que fazer, né, pastor? É em amor. Tem que fazer, né? Tem que amar. Fazer o quê, né? Tem que amar. Não. Suporte, dê suporte em amor. Coisa difícil. Não é mais fácil sair de igreja e falar assim, eu não quero saber de igreja nada. Eu vou ter que amar essa coisa ruim aqui do meu lado. Eu vou ter que amar. Ah, você não é ruim. Você é bom, né?
Você é santo. Vou colocar uma auréola, é auréola, né? Auréola na sua cabeça, santinho de Jesus. Uma áurea não, moço, é auréola. Um bambolê. Não, orelha não, que tem gente que já tem orelha demais. Nada de orelha. Então grave, olha o versículo de número 3. Lê para mim aqui. 1, 2, 3, vai. Ei, calma, vocês estão bêbados, está parecendo um bêbado lendo a Bíblia, calma. 1, 2, 3. Esforçando por preservar. Fazendo o que, pastor? Esforçando-se. Se dedique em manter a unidade do Espírito no vínculo da paz com essa coisa linda e cheirosa que está do seu lado. Isso é igreja. Aleluia! A maneira pela qual Deus nos leva a construir uma comunidade de fé é preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. O amor cresce, a comunhão cresce, a confiança cresce no tocante à igreja. O que Paulo está dizendo no versículo 3? Esforçar é fazer algo com dedicação e trabalho constante. O trabalho ele se torna mais prático, mais leve quando você se habitua com aquilo, não é verdade? Né? Você abre a sacola de um jeito, daqui a pouco você está de um jeito, você faz a técnica do computador, você nem olha mais, você já rapidinho. Por quê? Você já se habituou àquilo. Você se esforçou, se dedicou e trabalhou para que aquilo fosse feito com excelência. A Bíblia está dizendo, a mesma coisa você tem que fazer para manter a comunhão do corpo. Por isso que congregar é para os fortes, irmão. Se envolver na vida da igreja, sujar as mãos para limpar a sujeira da igreja é para os fortes. E infelizmente não são todos que vão se envolver nesse trabalho. Isso eu já sei. A gente prega para tentar alcançar o maior número possível para que a igreja avance, mas a gente sabe que muitos não querem sujar as mãozinhas. Muitos não querem sujar as mãozinhas no serviço da casa de Deus. Isso eu não falo só no físico, mas no geral, igreja. Igreja, irmãos, é o melhor lugar para se habitar e para ser moldado, para trabalhar. Tem gente que acha que pastor só trabalha de domingo, né? Não, irmão, é trabalho. Precisamos nos esforçar nos relacionamentos, fazer de tudo para ficar em paz uns com os outros. E precisamos confiar uns nos outros, manter o vínculo da paz. Romanos capítulo 12, versículo 18, ele fala assim, Paulo fala, no que depender de vocês, vive em paz. Olha para você e fala assim, irmão, a partir de hoje, fala para você, irmão, fala assim, irmão, eu prometo. Vai, irmão, faz essa aliança. Fala assim, irmão, eu prometo que a partir de hoje, se depender de mim, eu e você não vai ter mais briga. Olha para sua esposa e fala assim, meu amor, se depender de mim, a partir de hoje é só amor, é só alegria. Segura, Cis. Grava. O que a Bíblia está falando? No que depender de você, vive em paz. Olha para você e fala assim, irmão, para de ser atribulado. Para de ser atribuloso na minha vida. Fala para você, irmão, me deixa em paz, em nome de Jesus. Para de me atribular. Vai, irmão, olha para você e fala assim, irmão, cale-se. Você me deixa atribulado. Fala assim, Senhor Jesus, no que depender de mim nessa terra, não vou te dar mais trabalho, não. Prometo, Jesus, eu vou andar certinho. Eu vou me converter. No que depender de mim vai ter paz. Fala, marido, para sua casa, Senhor, no que depender de mim, a partir de hoje vai ter paz naquela casa. Fala, mulher,
Fala, mulher, mulher, fala, mulher. É, das mulheres, fala, no que depender de mim, meu Senhor, lá em casa vai ser um céu. Ó, presta atenção. O capítulo 4 de Efésios também fala sobre os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e doutores. Ele fala que o propósito dos 5 ministérios é trazer o aperfeiçoamento dos santos. Entende? Ministérios esses que têm como propósito o aperfeiçoamento da igreja, dos santos, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13 ele fala: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento, olha isso, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o que é ser igreja? Viver isso. Ser igreja é ter uma unidade de fé, uma fé única, uma fé sólida. É o pleno conhecimento do Filho de Deus aumentando cada vez mais, cada vez mais. É a perfeita varonilidade, ou seja, um aumento de maturidade. O crente tem que amadurecer. Mano, não pode passar 20, 30 anos e o crente continuar ainda caindo nos mesmos lugares, com a mesma mentalidade, ainda pensando mediocremente com respeito ao crescimento da igreja, ao avanço do evangelho, à palavra de Deus. Não estou dizendo que você tem que se adaptar ao mundo e mudar. Não! Não vos conformeis com este mundo, é o que a Bíblia fala. Em outra versão fala: não se amoldem aos padrões desse mundo, ou seja, um molde. Pegar a forma que você foi criado e formado pelos céus e colocar na forma que o mundo quer que você seja, tem que ser incompatível. Não pode dar certo. Amém? Então, a proposta da igreja é o aperfeiçoamento, é o aumento da maturidade na minha vida e na sua vida. Viver em comunhão é para poucos. Viver em comunhão é para crentes maduros. E aquele que não é maduro, ele vai aumentando em maturidade conforme ele vive no corpo de Cristo. A medida da estatura da plenitude de Cristo, a medida correta de santidade, de amor, de comunhão, de confiança, de paz, de confiabilidade, está totalmente voltada para a pessoa de Jesus. Ah, irmão, Jesus foi varão perfeito. Se olhar para mim, se olharmos uns para os outros, a gente vai encontrar sempre faltas. Por isso que a estatura da plenitude não é minha, é de Cristo. É ser a imagem dele como ele é. Agora, se estamos interligados com o cabeça, estaremos em constante crescimento diante dele. A ideia é que você cresça, amadureça no corpo de Cristo. Então não se isole do corpo. Não abandone a essência do corpo de Cristo, a igreja. Não abandone a membresia. Faça parte dela. Cresça com ela. Eu sei. Muitas pessoas receberam propostas e promessas, falsas promessas dentro de igreja, de que alguma coisa mirabolante, gloriosa, algum milagre poderoso aconteceria, e não aconteceu e você se frustrou. Você se frustrou com o pastor da igreja, com a igreja. Talvez eu sei, o que leva as pessoas a se ausentarem da comunidade é justamente porque elas foram frustradas. E essa frustração faz com que elas se isolem do corpo. Elas não querem contato, comunhão. Mas deixa eu te falar. Você sozinho, você tem uma medida de crescimento e de avanço. Mas existem coisas que só no corpo. Existem áreas da sua vida que só na comunidade você vai ser curado. Existem áreas da sua vida que só você sendo introduzido no corpo, você vai ser alcançado por essa cura e por esse milagre. Eu não estou aqui para te fazer falsas promessas de que tudo vai acontecer dentro de um piscar de olhos, em 3 dias, não. Eu estou aqui para dizer para você, tudo tem um processo. E o melhor lugar para se estar, para se depender é na vontade dele. Ponto final. Esse é o melhor lugar.
Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala assim, no versículo 16: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Agora, grave comigo: de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, por si só, efetua o seu próprio crescimento. O corpo de Cristo, irmãos, eu já falei isso uma vez e vou falar. O corpo de Cristo, ele não precisa de anabolizantes para crescer. Um crescimento rápido, fora do tempo, exagerado. Um crescimento onde, porque infelizmente é assim, as pessoas medem o que você é por aquilo que você tem, pelo tamanho do seu crescimento, aquilo que você teve em tão curto espaço. Eu gosto de um crescimento saudável, pontual, mas processual. Não importa quanto tempo demore, o que importa é se está crescendo dentro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus, não tem problema. Não almeja esse crescimento rápido, esse avanço rápido, pulando o processo, desrespeitando o processo para que você mostre alguma coisa. Não faz bem isso. Aí o que as pessoas fazem? Cara, para se mostrar forte, grandão, toma anabolizantes, não é? Para crescer mais rápido, para trazer um aumento mais rápido. E o que acontece? Transtornos, gera percas. Igreja, a mesma coisa, sua vida espiritual é a mesma coisa. Não se pode tomar anabolizantes para tentar gerar um crescimento desordenado fora do tempo e da vontade de Deus. A Bíblia fala que para que haja um crescimento, eu preciso do auxílio das juntas, eu preciso que o corpo seja bem ajustado, consolidado, e eu preciso da cooperação uns dos outros para que haja um crescimento mútuo. Então é um papel coletivo. Por isso que a igreja onde um pastor só pastoreia toda a igreja, essa igreja é mais doente do que saudável. Porque quem cuida do corpo? É só o pastor? Não, é o próprio corpo. Se você tiver aqui e alguém for colocar o dedo no seu olho, o que você vai fazer? Automaticamente, o seu corpo vai reagir com proteção. O corpo de Cristo é a mesma coisa, é um irmão protegendo o outro. Precisa cair por terra no meio da igreja, essa visão de irmão que desprotege uns aos outros. Que desprotege uns aos outros. Nós precisamos aprender isso. Não estou dizendo que o que eu estou pregando para você é o que nós vivemos 100%, mas eu estou dizendo para você, é o que temos que viver 100% se possível. E nem sempre privar ou proteger um ao outro é alisar o seu pecado, não confunda. Acorda para a vida também. Por isso que o corpo de Cristo, ele precisa desenvolver, e o crescimento dele é a justa cooperação de cada parte. Então olha para o seu irmão novamente e fala: irmão, me ajuda aí, vai. Me ajuda aí, me ajuda aí. Me ajuda que eu te ajudo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Quem é o cabeça disso? Então, se você, irmãos, não acredita na igreja local, se você está rejeitando a igreja que você congrega, o pastoreio, a comunhão, o partir do pão e a oração, sabe quem você está rejeitando? O cabeça. Isso é mais do que voltar a congregar, é se arrepender de uma barbaridade dessa e voltar a ser introduzido no corpo. Voltar a ser introduzido no corpo. Por quê? Porque esse é o aumento, é o crescimento da igreja, um crescimento sólido, baseado nas Escrituras. Se você foi frustrado, se te chatearam, se você tem uma mentalidade escrava só de consumir, e você não quer se entregar para servir o corpo de Cristo,
O Senhor nessa noite está trazendo essa palavra para gerar um arrependimento no seu interior. As Escrituras, depois que Pedro trouxe toda essa palavra tão poderosa, a pergunta deles, o que faremos depois de tudo isso que ouvimos? E Pedro os chama para o arrependimento. Depois de uma entrega deles, a ponto de serem batizados, as Escrituras falam desses 4 passos fundamentais para a identificação de uma pessoa que realmente faz parte da igreja nesse tempo. Eu quero que você grave isso. A dedicação ao ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. Eu termino a minha fala com você, chamando a sua atenção sobre esses 4 pontos. Sobre esses 4 pontos. A importância, quando ele fala da dedicação de todo o coração, ele se dedicava ao ensino. Você precisa de um pastoreio saudável. Você precisa de um pastoreio onde traga cura, cuidado sobre você. Só que esse pastoreio, ele está condicionado a uma submissão. Precisa se submeter-se àquilo. Posterior a isso, ele fala da comunhão. E olha o que diz ainda, até esqueci disso, versículo 46. Se puder projetar para mim de Atos, capítulo 2, versículo 46. Lê comigo. 1, 2, 3. Segura. O que eles faziam? Diariamente. Todos os dias aquela igreja, ela estava reunida. Ela estava reunida todos os dias para servir, para adorar, juntos. Por que, irmão, que o diabo tem roubado essa essência? Por que muitas pessoas estão se esfriando? A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaram. Eu sei que é um perigo muito grande você se tornar devoto de uma estrutura, não é saudável. É um perigo muito grande você idolatrar um pastoreio, um homem, não é saudável, não estamos falando disso. É um perigo muito grande você idolatrar uma estrutura, um templo, uma catedral, não estou falando disso. A construção de uma igreja que tinha um propósito, que esperava por algo, que perseverava, acreditando que ali, naquela comunidade, naquela junção, Deus ordena a bênção. O que nós lemos aqui domingo passado? Salmo 127? Não, Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Lemos o 127 também, mas a ideia, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso que desce, que cai sobre a cabeça, passa pela barba de Arão e desce sobre a orla. É como o Monte Hermon, tá? Bota aí porque eu não lembro mais, é o Monte Hermon, cujo Senhor ordena a bênção. Me ajuda, rapidinho, vai, Fran. Salmo 133. Como é agradável, passa. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Volta isso daí. Esse óleo vem da onde? Do alto. Ele passa sobre quê? A cabeça. Quem é o cabeça? Depois ele passa sobre o quê? Quem é a barba? A liderança. Depois ele desce para onde? O que é a gola? A comunidade, a igreja. Esse óleo atinge, ele vem do alto, passa por Cristo cabeça, passa pela barba. Se a barba estiver suja, fedorenta, a igreja vai ser suja, fedorenta, sem cuidado, vai ser horrível. Mas se essa barba for uma barba limpa, um casamento sólido, uma vida digna diante do Senhor, esse óleo vai atingir as vestes. A cura pode acontecer. Passa. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o Monte Sião. Ali, onde? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde Ele ordena a bênção? Na comunhão. Então, se você foi frustrado, foi chateado, volte para esse lugar de comunhão, você vai ser curado. Pare de colocar todas as tuas frustrações, as tuas decepções
na frente daquilo que você tem que viver. Pare de viver esse lugar de vitimismo. O diabo ama quem se vitimiza, irmão. O diabo paga uma taxinha miserável para quem se vitimiza. Muitas promessas para quem se vitimiza de um dia ser curado, mas só que a cura vem a partir de um posicionamento de não mais se tornar uma vítima escrava daquilo, mas de se posicionar diante do Senhor. É ali que Deus ordena a bênção, é um posicionamento, é assumindo uma postura. E isso vai trazer cura sobre sua vida, sua casa, seus filhos, sua família, porque ali Deus ordena a bênção. Quantos irmãos aqui, quarta-feira retrasada, o pastor estava até falando, nós estávamos no DCC e precisávamos de, acho que uma oração pelo Wagner, né? Uma oração para que o Wagner, para que fosse liberada a cirurgia do joelho dele. E estava travado. Não foi, Wagner? E a gente estava conversando aqui agora com o pastor. Oramos lá na quarta-feira retrasada, liberou? Deu certo? Ah, pastor, então foi? Foi nós. Foi nós. Se não fosse a igreja ali, não teria acontecido. Aconteceu depois que a igreja orou, então irmão precisando de porta de emprego aqui, de repente alguém orava, liberava a palavra, Deus vai abrir a porta de emprego, Deus vai fazer, e Deus faz. Porque as pessoas não creem mais. Volte a crer, irmão. Você perdeu a crença, a fé na comunidade de uma igreja saudável. Estamos trabalhando para ser a expressão de uma igreja saudável nessa terra, nesse bairro, nesse lugar. Uma igreja que ama a Deus, mas que também ama o próximo, que vai cuidar. Não é que vai pôr uma muleta. Tem muita gente que tem que tomar cuidado, que elas querem muletas para viver a vida inteira sendo levada. Tô doente de novo. Aí vai e ajuda. Nossa, estou precisando. Não! A proposta do reino é fazer da igreja uma embaixada, não um hospital. Sei que às vezes a gente fala, igreja, irmão, é hospital, é lugar. Não! Dentro da igreja tem uma ala de primeiros socorros, mas propriamente ela não é o hospital. Ela é uma embaixada, um lugar de preparação, de manifestação do reino de Deus. Mas ali tem a ala da restauração dos casamentos, da restauração dos perdidos, da restauração dos doentes, e assim vai. Tem a triagem, tem tudo, mas propriamente ela é um quartel-general, ela não é uma creche. Seu filho não está lá dentro aprendendo a pintar. O seu filho ele tem que sair de lá com uma história bíblica cravada no coração e na mente dele, através de um desenho, através de um teatro, através de uma imagem. Mas a ideia é que ele saia de lá como um leão, não é como mais uma criança, sem saber. Não! E muito menos você não está numa creche, você está num quartel-general. Amém? Então olha para você e fala assim, irmão, até quando você vai ficar parado aí? Só consumindo, só dando trabalho. E você vai se levantar e vai avançar naquilo que Deus tem. Pega esse irmão pela mão aí, se possível. Eu sei que o irmão está com a criança, deixa ele sentadinho. Mas pega esse irmão com a mão pela mão e levanta ele dessa cadeira. E fique de pé e fala, vamos! Acorda em nome de Jesus! Hoje é noite de aliança, irmão. Eu convido você, se você tiver coragem, mulher arretada de Jesus, arretada no bom sentido, tá? Um homem brabo no bom sentido, hoje, né? Posicionado, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa palavra nos confrontou. Se você tiver coragem, sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se tiveres coragem, se você entende que você precisa se levantar em autoridade na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na igreja, isso, pode vir, vem, abre espaço, vem que tem. Espírito, vem, pode vir, nós queremos orar por você. Não fique passivo com medo, não. O Senhor quer legitimar, aqui é uma embaixada, nós vamos legitimar a sua autoridade.
aquilo que Deus tem para fazer na sua casa e na sua vida através de você. Vem para cá, vem mais para cá, nós vamos legitimar isso. Mas você tem que crer, você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Os pastores, por favor, me ajudem aqui. As pastoras, me ajudem. Feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. É um posicionamento.